Oi, gente, bom dia, tudo bem? Olha só, terça-feira desta semana eu cumpri um mandado de reintegração de posse. Eu acompanhei junto com o oficial de justiça um mandado de reintegração de posse de um cliente. E eu coloquei isso lá no meu Instagram e choveu perguntas sobre como que funciona na prática esse ato, né? De cumprimento do mandado de reintegração de posse. Inclusive, para quem não me acompanha no Instagram, aqui no link do meu site tem todas as minhas redes sociais. Mas vamos lá então. Eu vim explicar hoje para vocês como que funciona o ato de cumprimento, né, de um mandado de reintegração de posse. O que acontece, quem que tem que providenciar o quê, sobre isso que nós vamos falar hoje. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Priscila Gales, eu sou advogada. Aqui no meu canal eu trago conteúdo informativo sobre as minhas áreas de atuação e também compartilho com os colegas um pouquinho da minha experiência profissional. Como eu disse para vocês, né, reintegração de posse, ações possessórias é uma das minhas áreas de atuação, sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu vou explicar um pouquinho como funciona na prática essa ordem aí de reintegração de posse. Primeiro, para quem não sabe o que é a reintegração de posse, e a manutenção também, falando dos dois casos, é quando alguém tem o seu imóvel, né, perturbado, invadido, de alguma forma aí, alguém tem o seu imóvel prejudicado por outra pessoa, seja com alteração de cerca, seja com a construção que não é, né, não é autorizada pelo possuidor, seja, enfim, tem várias possibilidades de acontecer. Qualquer tipo de invasão, qualquer tipo de perturbação, de incômodo que a pessoa tem na sua posse, ela tem as medidas judiciais cabíveis aí. Reintegração, manutenção de posse são, né, duas dessas alternativas. Então, o que acontece? Quando a pessoa entra em juízo para ela pedir que a posse dela seja devolvida ou seja mantida, a gente pode fazer um pedido de urgência, que é a liminar, um pedido liminar, né? Para que de imediato o juiz já autorize os atos que garantam que aquela pessoa continue na posse ou tenha a sua posse devolvida, o seu imóvel restituído. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês conseguirem entender. Supondo que exista uma cerca divisória dos imóveis e por algum motivo o vizinho entendeu que aquela cerca não é ali, ele retira aquela cerca e constrói uma cerca avançando para dentro do seu imóvel. Então, o que você vai fazer? Acompanhado, logicamente, de um advogado, ele vai te instruir, vai entrar com a ação judicial para que aquela cerca volte para o lugar correto. Então, continuando com esse exemplo, o que vai acontecer então? Se você conseguir, se o juiz autorizar essa medida de urgência, essa liminar, imediatamente após ajuizar a ação, às vezes antes mesmo de ouvir a outra parte, que é o seu vizinho, o juiz já vai determinar que um oficial de justiça vá lá no seu imóvel e fale com o seu vizinho: olha, você não pode mexer nessa cerca, essa cerca vai ficar aqui do jeito que está, até uma decisão final do juiz no processo do seu vizinho, né? E se você mexer nessa cerca aqui, você pode pagar multa e pode até mesmo, nesse caso, derrubar aquela cerca que o vizinho fez indevidamente lá dentro do seu terreno. Então, primeiro, o que vai acontecer no dia que o oficial for lá no seu imóvel cumprir essa ordem, logicamente, se você tiver conseguido, né, essa liminar? Primeiro de tudo, o oficial de justiça vai até o imóvel. Não é você que vai levar o papel para o vizinho, não. O oficial de justiça vai até o seu imóvel para poder notificar o seu vizinho e para poder realizar as medidas necessárias. Supondo que realmente foi feita uma cerca no lugar, né, indevido, e o juiz autorize a sua retomada da sua posse, você vai poder retirar essa cerca. Nesse momento, juntamente com o oficial de justiça, você vai ter que providenciar meios suficientes para retirar essa cerca. Não sei se você vai contratar alguém, se você vai chamar um trator, enfim. Isso é ônus seu, tá? O oficial de justiça vai acompanhar, mas não é ele que vai chamar o trator, não é ele que vai chamar os homens, né, para retirar a cerca, não. Você, autorizado pelo oficial de justiça lá no momento, né, acompanhado por ele, você vai providenciar os meios para retirar essa cerca. Vamos dar outro exemplo. A pessoa fez uma construção lá, o invasor fez uma construção no seu imóvel e
você conseguiu essa medida de urgência, você vai lá com o oficial de justiça e, se você quiser, você pode passar o trator em cima dessa construção, até para evitar que outras pessoas venham a invadir novamente porque tem uma casa lá para morar. Então, quem vai providenciar o trator, quem vai providenciar a demolição é você, ônus seu, certo? Então, no dia que você for fazer, você vai ser logicamente avisado com antecedência. No dia que você for lá com o oficial, já pense, já programe, peça a orientação, desculpa, do seu advogado, do que você pode fazer para garantir a retomada da sua posse. Ele vai te instruir. Então, ok. Então, é ônus seu providenciar, né, as medidas cabíveis para poder retomar a posse lá do seu imóvel. Seja a retirada de cerca, seja a demolição de construções, etc. Priscila, e a força policial? Primeiro de tudo, para que a polícia, né, acompanhe esse ato, vai ter que estar lá no mandado a autorização permitindo a força policial. E aí sim, o oficial de justiça vai chamar reforço policial se for necessário. Ele não vai chamar reforço policial se não houver essa necessidade. Da mesma forma, por exemplo, um arrombamento que possa ser necessário. Tem que estar no mandado. E outra coisa, quem vai ser responsável por essas despesas, por achar o chaveiro? Você, tá? Isso vale para qualquer ato que tenha que ser cumprido aí com o oficial de justiça que precise de arrombamento. Busca e apreensão de menor, um caso da invasão, por exemplo, você vai providenciar essas diligências aí, né? Ok. Então, oficial, você providencia os atos, né? Você vai arcar com esses atos. E aí, nesse momento lá, o oficial vai dar notícia para o seu vizinho, né, como é o exemplo que nós estamos falando, de todas as penalidades impostas, né, determinadas pelo juiz no caso de descumprimento. Pode ter a multa, como eu falei com vocês, que o magistrado pode arbitrar, por exemplo, R$50 mil caso o vizinho mexa na cerca. E também, se ele descumprir essa ordem, pode responder por crime de desobediência, tá? Então, aí já é na esfera criminal, já é uma coisa mais séria para o caso de descumprimento. E o que acontece também? Foi lá o oficial, já destruiu, já fez o que tinha que ser feito. O oficial vai ler para o seu vizinho todos os termos ali da ordem judicial. O que vai ser deferido ou não pode variar conforme cada caso, né? Aliás, varia conforme cada caso. Então, a gente tem que observar direitinho a decisão judicial. Cumprido o mandado, o oficial vai entregar para o seu vizinho a cópia daquele mandado e ele vai ter o prazo ali para se defender, para apresentar eventual recurso, enfim, para vir trazer a versão dele para o processo. E depois disso, o processo volta a correr. Então, essas são dúvidas, assim, muito simples, né? Ah, eu tenho que pagar chaveiro, eu tenho que demolir, quem pode demolir, quem não pode, vai arrancar a cerca, quem arranca a cerca. São coisas que as pessoas sempre perguntam, ficam na dúvida mesmo, né? E os critérios para você saber se você tem direito ou não a essa urgência, a essa medida de urgência, você vai precisar consultar o seu advogado para saber se você tem direito ou não a garantir essas medidas de urgência, tá? Inclusive, eu já falei um pouquinho sobre a audiência de justificação, que é uma audiência que acontece justamente para que o autor, quem foi perturbado, quem foi aí invadido no seu imóvel, tenha direito de levar testemunhas para provar também por testemunhas que ele tem direito a essa medida de urgência. Espero que tenha esclarecido vocês, então. É um ato aí que às vezes pode sim trazer transtornos, trazer um alvoroço, um tumulto no momento do cumprimento, porque a outra parte pode não aceitar, pode querer partir para as vias de fato. Então, é ideal, sim, que você esteja presente, após ser avisado pelo oficial de justiça, né? Que você tenha aí a companhia do seu advogado no cumprimento do ato e, se for necessário, vai haver também a força policial, desde que esteja autorizado. Espero que tenha esclarecido a dúvida de vocês. Se esse vídeo foi útil para você, compartilhe com um colega que pode estar precisando também, um amigo, um vizinho. E até a próxima. Até mais.